Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, primeiramente, bom domingo a todos. Hoje a gente vem aqui para poder responder alguns comentários que chegaram ao canal acerca do último vídeo que a gente postou com relação à Rede Globo de televisão. Eu anotei aqui os comentários, o qual eu vou contestar, lembrando que a opinião de todos é respeitada, mas a gente deve colocar pingos nos is, a fim de esclarecer as coisas. Primeira coisa, antes de responder são quatro comentários. Fábio Santos da Silva, Vinícius de Jesus, Rafael Cirino, Neto SIDN Alberto. Primeiramente, a história do Clube de Regatas Vasco da Gama, ela não pode ser posto na mesma prateleira do Grupo Globo. O Vasco, na sua essência, foi um clube que sempre defendeu a igualdade de classe social. O Vasco teve um papel fundamental de inclusão social e até hoje tem, visto que a gente tem o Colégio Vasco da Gama, o qual faz um trabalho social fenomenal, onde os nossos atletas ganham educação. O Vasco, ele é um clube que sempre foi democrático na sua história, sempre. Quem conhece o Estatuto do Vasco, por exemplo, sabe que no Conselho Fiscal do clube tem 3 membros, um deles é composto pela oposição. No Conselho Deliberativo também. Então, várias correntes políticas e um ambiente totalmente democrático. Então, por favor, não coloque na mesma prateleira a história de um clube que até aqui tudo que teve foi com a ajuda dos seus torcedores, com uma emissora que apoiou a ditadura militar. Não dá para poder falar em parceria. Como comentário aqui do Fábio Santos da Silva. Amigo, seja sensato. A Globo não tem nada a ver com isso. A TV foi o maior parceiro do nosso time. Temos que ser realistas. O time está assim pelos gestores. Vamos separar duas coisas. A administração do clube, que é de única e exclusiva responsabilidade do seu presidente, com o tratamento que o Vasco recebe na mídia. Eu vou me deter só esse ano de 2019. Que parceiro é esse que o amigo fala que denegriu a imagem de um atleta, melhor dizendo, de um ser humano como Sidão? Que parceiro é esse? Eu não estou nem falando lá de trás, porque se a gente pegar os 120 anos de história do Clube de Regatas Vasco da Gama e a gente se aprofundar, a gente vai ver, vai entender que a Globo sempre foi uma inimiga do Vasco. Sempre foi. Então eu te pergunto, que parceiro de time é esse? Uma emissora que este ano se aproveitou
da fragilidade desta diretoria e do momento difícil deste atleta, Sidão, e o humilhou em rede nacional. Não é assim dessa forma. Outra coisa, a Globo, ela não faz caridade ao Vasco da Gama. O Vasco recebe cota de TV da Globo porque dá audiência. Por exemplo, em 2019, teve um jogo Vasco e Santos que foi transmitido para 26 estados. Em média, o Vasco dá à Globo, nos seus jogos que são transmitidos, de 19 a 21 pontos no Ibope. E diga-se de passagem que o Vasco ganha de cota de TV é muito pouco pela audiência que o Vasco dá à Rede Globo. Então não tem ninguém fazendo caridade para o Vasco. Outra mentira que a gente tem que colocar um ponto final, que esses candidatos, quando eles entram para poder pleitear cargo de presidência no Vasco, eles falam mentira, e uma mentira contada 1000 vezes vira verdade, né? Teve um amigo aqui que ele colocou Vinícius de Jesus, que o Vasco antecipou as cotas de TV até 2022. O Vasco fez isso porque o Vasco tem um patrimônio gigantesco. O Vasco pode chegar lá para a Globo, ou seja lá para quem foi, e aí você também cita o empréstimo que o clube pegou. O Vasco pode fazer isso porque o Vasco tem um patrimônio lastro para poder colocar como garantia. A impressão que dá quando vocês escrevem os comentários de vocês é que a Globo faz caridade para o Vasco. Em quê? Em rigorosamente nada. Duvido se o Vasco não tivesse a imensa torcida que tem, espalhada de norte a sul do Brasil. Se o Vasco não desse audiência, se o Vasco não tivesse o patrimônio que tem, que essas emissoras iriam antecipar a cota de TV. É muita ingenuidade pensar dessa forma. Vocês sabem qual é o problema? Que a mídia, quando não gosta de algo ou de alguém, a mídia faz de tudo para poder denegrir a imagem. A gente traça um paralelo aqui entre o Vasco e o Flamengo. Teve um cidadão aqui, esse Neto IDN, Alberto, ele coloca no comentário dele: já vi nego recalcado, mas você é demais, esquece o Flamengo. Não se pode esquecer. Porque a gente cobra um tratamento igual e respeitoso. Vamos lembrar aqui da decisão, só para traçar um paralelo, para a gente fazer uma analogia. 2000, teve a decisão Vasco e São Caetano, em São Januário, o qual o alambrado caiu. Uma fatalidade. Caiu o alambrado. O que a Globo fez? De tudo para o Vasco perder aquele tetracampeonato brasileiro. A Globo fez de tudo e mais um pouco. Até
exigiu que o título fosse dividido ou dado ao São Caetano. A gente traz aqui para 2019, teve esse problema do Ninho do Urubu, onde aquilo não foi acidente. O Flamengo fez um puxadinho lá, sem alvará de licença, e fritaram os meninos lá no contender. Qual o tratamento que eles deram para o Flamengo? Ah, fatalidade. Ah, aconteceu. Então, pô, só gente inteligente que não vê dessa forma. E isso, se a gente for ficar pegando exemplo aqui, se torna até cansativo. Se torna cansativo. Que o tratamento é outro. E para um clube igual o Flamengo, que só faz merda. Que só faz merda. Daí a gente pode pegar outros exemplos aí. Por exemplo, eu não gosto de ficar falando aqui de assuntos que não é relevante e que não seja da pauta Vasco. A gente pega o caso aí do Neymar, tu vê o que a Globo está fazendo com o Neymar. Querendo acabar com a carreira do cara. Se o cara coloca o cabelo de uma determinada forma, é jornalista pegando o pé do cara. Até pautar comportamento com quem o cara deve estar, essa emissora faz. A gente viu casos ao longo da história. A gente pega o caso do Adriano Imperador. Se esse Adriano tivesse num país sério, ele simplesmente teria sido preso por associação ao tráfico, comprou moto para traficante no nome dele. A gente vê o caso do Bruno, que foi goleiro do Flamengo. Estão dando mais ênfase por causa do Neymar do que pro Bruno. E hoje em dia, o que a Globo fala sobre isso? Rigorosamente nada. Eles preferem falar de briga política dentro do Vasco. Eles preferem achincalhar o Vasco. E a gente vê isso periodicamente, semana após semana, ataques de graça. Então não vem com essa justificativa, que se não fosse a Globo, o Vasco entraria em um colapso. Que colapso? O Vasco ano passado vendeu o Paulinho, vendeu o Evander, ainda ganhou o mecanismo de solidariedade do Felipe Coutinho, da venda do Felipe Coutinho do Liverpool para o Barcelona. Nessas negociações aí, tranquilamente, e isso se eu for acrescentar aqui placa de publicidade, se eu for acrescentar aqui bilheteria, sócio torcedor e etc., entrou no clube para lá de 150 milhões de reais. Aí o que essa diretoria faz com esse dinheiro é outra coisa. Agora, é uma mentira deslavada que parte de 70% da renda do Vasco vem da Globo. Uma ova. Isso é outra mentira. Aí o Rafael Cirino colocou aqui:
Não confunda empresa com opinião jornalística. Que opinião jornalística é essa? O jornalismo ele tem que ser imparcial e ele tem que ser investigativo. Não tem imparcialidade e não é investigativo. É um jornalismo que é baseado à base de fofoca. Eles não correm atrás da verdade quando diz respeito ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Eles não fazem isso. Que imparcialidade que eles têm de tratamento entre os clubes? Nenhum. Aí mais embaixo, você defende a Globo, Rafael, falando assim: pare com essa teoria da conspiração. A Record do Bispo Macedo é bom? Quem é que faz as transmissões de jogo? A Record. O viés aqui do nosso canal é o Vasco. A Record, ela investe em esporte? Até onde eu sei, não. Agora, a partir do momento, eu desci o pau aqui no Crivella, que é sobrinho do Macedo, esses dias, pela declaração que ele deu. Desci o pau aqui no Crivella. Então, não existe essa de que mídia é parceira do Vasco. Mudem esse pensamento. Esse pensamento de que não tem nada a ver com teoria de conspiração, não tem nada a ver de coitadinho. É que a gente vê como que a história funciona. As coisas pro mulambo da Gávea são diferentes. Né? Teve até um amigo que colocou muito bem: por que essa diretoria do Vasco não vai cobrar por título de Paris, que é o que seria o campeonato mundial de clubes? Não cobram porque são incompetentes. Por causa disso. Por outro lado, eles apoiam a campanha do Hexa. Uma coisa que já transitou em julgado, que a CBF não reconhece, e eles falam que é Hexa. Hexa de quê? Só se for Hexa eliminado da Libertadores neste século. Só se for. E depois disso vocês vêm falar que o tratamento é igual? Igual aonde? Que é teoria da conspiração? Que a Globo é parceira do Vasco? Nunca vai ser. O Vasco, ele é a antítese do Flamengo, da Globo. Porque eles não aguentam isso aqui, ó. O Vasco, ele é o clube do negro e é o clube do branco. O Vasco é o clube da Zona Norte do Rio de Janeiro. O Vasco não teve nada de herança e nenhum apoio governamental para nada. E eu repito aqui, toda vez que alguém vier falar mal do Clube de Regatas Vasco da Gama, ainda fazendo um jornalismo nefasto, para não citar outra palavra aqui, eles vão tomar porrada. Porque assim como eu, o Vasco tem muitos outros representantes para poder defender o clube.
Alguns têm medo, aqui eu não tenho medo, entendeu? Se o canal acabar, a gente faz outro, não tem problema nenhum. Então, meus amigos, esses aí foram os recados aqui, né? Aí vem esse Vinícius de Jesus aqui falando, esquece o Flamengo, para de loucura. Como é que eu vou esquecer um clube que, para ganhar os títulos que tem, e alguns deles em cima do Vasco, ganhou de forma roubada? Roubada. Se tivesse VAR há 50 anos no futebol, o Flamengo não teria a metade dos títulos que tem hoje. Essa é a grande verdade. Então, o que prejudica o meu clube, a minha instituição, eu não posso me calar. Não tem como eu esquecer. Bom, meus amigos, essa era a resposta que eu queria dar. Saudações vascaínas a todos. Conforme as notícias foram acontecendo aí com relação ao Vasco, a gente vem aqui para gravar mais vídeos. Valeu, abraço aí a todos, paz, saúde, bom resto de domingo aí para todos.